Olá, queridos alunos, estamos começando mais uma aula aqui pelo canal Rev Thiago Naruzzi. Para você que não me conhece, aqui estão as minhas redes sociais. Aproveito para fazer um pedido muito carinhoso. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, dê lá um like a fim de que nós possamos propagar, né, que esse material chegue para mais pessoas. Como todos sabem, esse é um canal em que os materiais são disponibilizados de maneira gratuita, então eu conto aí com a sua colaboração, tá bom? Bom, vamos lá. Aula passada, nós falamos sobre a essência da natureza humana, ou seja, estudamos a questão da dicotomia, tricotomia e unidade psicossomática, ok? Hoje, como prometido, falaremos sobre homens e mulheres na perspectiva bíblica, ou seja, falaremos sobre semelhança e distinções e como isso interfere diretamente em seus papéis, na sua missão, ok? Vamos começar pelas questões das semelhanças. Pergunto a vocês, queridos alunos, quais seriam as semelhanças entre homens e mulheres? Nós não precisamos de muito esforço, porque nós vimos na aula passada que ambos são a imagem e semelhança de Deus, ou seja, ambos indistintamente receberam de Deus alguns atributos que nós chamamos de comunicáveis, ou seja, homens e mulheres são exatamente iguais no que diz respeito à sua racionalidade, ou seja, a sua inteligência, a sua moralidade e também ao aspecto espiritual. Ambos são a imagem e semelhança de Deus. E nesse sentido, ambos são iguais, absolutamente iguais em valor, dignidade e importância. Vimos isso quando lemos Gênesis 1:27, que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então perceba que nós já estamos afirmando categoricamente que homens e mulheres são semelhantes em valor, dignidade, porque ambos são imagem e semelhança de Deus. E por imagem e semelhança de Deus, também estamos dizendo que ambos são igualmente capazes, inteligentes e assim por diante, ok? Só que aí nós precisamos entrar num terreno um pouco mais pantanoso, ou seja, nas distinções. E aí eu pergunto a vocês, será que somente ou só existem semelhanças entre homens e mulheres? Não há distinções? Claro que há distinções. E quais são as distinções entre homens e mulheres? A primeira delas, eu acho que, quer dizer, acho não, né? Muito tempo atrás ninguém discordaria disso, em que homens e mulheres são diferentes biologicamente falando, né? Isso está no relato da criação. Olha que coisa. O texto diz que homem e mulher os criou, dando aqui a ideia de que eles são sim distintos em diversas coisas, a começar pelo seu órgão reprodutor, a sua anatomia e assim por diante. Mas pasmem, esse consenso já não mais existe. Existem pessoas que dizem ou defendem que nem biologicamente homens e mulheres são diferentes. Eu trouxe aqui algumas citações para que vocês vejam, tá? O que eu estou dizendo. A começar por esta citação de Judith Butler. Ela diz o seguinte: os corpos não têm um sexo ou um gênero pré-discursivo. Na verdade, eles são moldados e transformados pelas normas de gênero que regulam sua materialização. Perceba que homem e mulher, sexo masculino ou feminino, segundo esta concepção, são inexistentes, mas são impostos por normas de gênero. Loucura, né? Corpos e gêneros são ambos processos performativos, uma repetição e uma reinvenção de normas de gêneros, ou seja, não existe. Isso é uma imposição social, segundo ela. Uma outra famosa, Simone de Beauvoir,
não se nasce mulher, torna-se. Embora aqui alguns vão dizer que o contexto da fala é outro, nós bem sabemos, né? O que de fato ela sempre defendeu. Mas o texto bíblico diz que não, que Deus criou homem e mulher, em especial em distinções biológicas. Mas existe também um segundo aspecto que provoca distinção ou distinções entre homens e mulheres, que são as questões genéticas, a começar pelos seus cromossomos, né? XY e XX. E por que não falar sobre as diferenças ou os diferentes níveis de testosterona, que certamente evidenciarão distinções na força. Por exemplo, eu trouxe essa imagem porque ela ficou muito conhecida, né? Há alguns anos atrás, de um nadador que disputou como mulher, né? E ganhou todas as provas. E por quê? Porque é mais capaz? Não, simplesmente porque, biologicamente falando, ou geneticamente falando, existem distinções que o colocou em vantagem, ok? Mas olha que coisa assustadora. Até questões genéticas, hoje, essas distinções são negadas. Olha o que diz esse Michael Machner, né? Se eu não me engano, ele é alguma autoridade ligada ao Comitê Olímpico. Olha o que ele diz. Embora haja diferenças de desempenho entre homens e mulheres em muitos esportes, essas diferenças são mais influenciadas por fatores sociais, que loucura, como acesso desigual a recursos e oportunidades de treino, do que por diferenças genéticas inatas. Obviamente que infelizmente existem sim, diferenças sociais ainda, né, econômicas ou até mesmo de oportunidade dadas a homens e a mulheres, mas não, isso não é o fator preponderante ou determinante. Existem sim diferenças genéticas inatas que os colocam em vantagem ou desvantagem, mas perceba que até isso eles estão negando, ok? Mas aí existe um terceiro aspecto que eu gostaria de trabalhar, que talvez não seja tão claro assim a muitos, inclusive cristãos, as distinções de funções. Para muitos, homens e mulheres não carregam distinções em algumas atribuições específicas. E o motivo é porque muitos hoje já aderiram ao discurso moderno do politicamente correto, ou seja, o discurso do igualitarismo absoluto. O que isso quer dizer? Que para estes, homens e mulheres são absolutamente iguais em tudo, inclusive em suas funções. Eu sei que talvez você que esteja assistindo discorde do que eu estou falando, mas a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Que homens e mulheres são iguais em tudo, inclusive nas atribuições dadas por Deus? Já afirmei e ressalto que nós defendemos que homens e mulheres são sim semelhantes no que diz respeito ao seu valor, dignidade, capacidade, porque ambos são a imagem e semelhança de Deus. Entretanto, existem distinções, a começar por biológicas, genéticas e agora distinções que dizem respeito às suas atribuições. Quando nós lemos Gênesis 2, do 4 ao 18, isso fica um pouco mais claro. Eu gostaria que você lesse aí. Leia aí na sua Bíblia, por gentileza, o que diz Gênesis 2, do 4 ao 18. Você vai ver o relato da criação. Quando chegamos no versículo de número 15, o texto diz que Deus pega este homem que ele havia criado e o coloca no jardim do Éden. Para quê? Para que ele cultivasse e guardasse a terra. Sim ou não? A quem dá essa ordem, primariamente? Ao homem. Quando você vai no 18, olha o que o texto diz. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A pergunta é: o que esse trecho nos revela? Que existe uma distinção entre os dois. Perceba que Deus cria o homem e depois cria uma auxiliadora. Vamos deixar a questão da idônea por enquanto. O que faz alguém que auxilia? Sem entrar em
questões se são iguais ou não. Auxilia. Alguém tem um papel primário e alguém auxilia neste papel, ok? E interessante, quando nós vamos para o texto ou para o termo original hebraico, esta palavra auxiliadora significa alguém que lhe preste ajuda, socorro, apoio. Perceba que auxiliador aqui já mostra não uma inferioridade, mas apenas uma distinção em alguma atribuição. E olha que coisa curiosa, o homem só precisa de uma auxiliadora, de socorro, de ajuda, porque ele sozinho não conseguiria cumprir. Nós estamos caminhando para uma visão complementarista. E só pode ser complementado aquilo que é distinto, ok? E aqui, para que a gente entenda e não haja confusão, perceba que existe uma ideia aqui de que esta pessoa que o auxiliaria seria idônea, alguém semelhante. Mas esta palavra idônea, no seu termo original, né, pode ser tanto entendido como semelhante, como alguém que esteja à sua frente, ou seja, debaixo da sua liderança. Como assim? Quando nós vamos para a Bíblia, em especial para os termos, né, que nós traduzimos, nós veremos que esta palavra neged pode ser traduzida por defronte, semelhante, diante, idônea. Olha que coisa curiosa. De 146, acho que é isso, termos, vezes que ele aparece, a maior ou quase a maior parte dele é traduzido por defronte. Só uma ou duas vezes foi traduzida por idônea. Ou seja, o texto apoia a ideia de que esta mulher aqui, que foi feita ou criada para que ela auxiliasse, socorresse o seu marido, além de ser alguém semelhante a ele, é alguém que estaria à sua frente. Como assim? Naquele contexto, quem estava à frente é alguém que era liderado. O homem liderava, era um termo, né? Liderava conduzindo as pessoas. E este é o papel do homem, conduzir a sua família onde eles estão indo. Então perceba que homens e mulheres carregam, ainda num sentido muito genérico, a gente vai se aprofundar nisso, algumas distinções, tá bom? Olha o que o Gruden vai dizer neste livro aqui, Confrontando o Feminismo Evangélico. Quando Deus criou Eva, ele a criou para ser auxiliadora de Adão. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, citando Gênesis 2,18. Embora uma auxiliadora possa assumir diversas funções em termos de liderança, a autoridade maior igual ou de menor contexto, né? O contexto mais amplo aqui do texto indica uma auxiliadora que, em virtude da criação, da ordem da criação, tem nessa relação um papel de menor autoridade, ou seja, o homem é o líder desta relação entre homem e mulher. Obviamente, eu não estou falando que o homem lidera toda a mulher, de forma alguma. Mas o homem, num contexto conjugal, é o cabeça do seu lar, é alguém que deve liderar a sua família e a mulher auxiliá-lo nesta liderança. E aqui, olha que coisa maravilhosa. A gente, às vezes, comete anacronismos, né? Quando a gente olha para o termo auxiliadora, a gente logo vê como se fosse algo de baixo escalão, algo inferior. Mas olha que curioso. Auxiliadora na Bíblia não significa alguém que seja inferior. Muito pelo contrário. Por quê? Porque o próprio Deus é muitas vezes chamado na Bíblia de nosso auxiliador. Por exemplo, depois leia aí na sua casa Salmo 33, 20, 75 ou 115, verso 9. Deus é inferior a nós? De forma alguma. Mas ele é chamado de nosso auxiliador, o nosso auxílio. Então, as mulheres que são chamadas de auxiliadoras, vejam quão honroso só são auxiliadoras porque nós, homens, somos incapazes de fazer aquilo que Deus deixou que fizéssemos sem o auxílio de vocês. Além disso, o texto faz questão de nos lembrar que esta mulher que vem para nos auxiliar é semelhante a nós, é alguém idônea, entendem? Ou seja, o que eu quero ressaltar é que são justamente estas distinções que nos complementam. É só você ver quando existem dois líderes dentro de casa.
não dá certo. Ou duas pessoas passivas demais. O que eu estou querendo dizer é que o homem foi feito para liderar e a mulher para auxiliá-lo na sua missão. Ele diz, como já foi indicado até aqui, Deus determinou claramente que o marido e mulher tenham dentro do casamento a responsabilidade primária por diferentes papéis. Quais? Liderança e auxílio. Primeiro, Adão tinha a responsabilidade de liderar de maneira que agradasse a Deus. E Eva tinha a responsabilidade de ser submissa abaixo da sua missão e de auxiliá-lo em seu papel de liderança. Então perceba que já estamos delimitando, né? Que esta liderança significa num contexto conjugal. Homem é o cabeça e a mulher o seu auxílio. Além disso, reconhece que Adão tinha a responsabilidade primária de prover para a sua família, pois lhe foi dito que sofreria dores a cultivar a terra. Reconhece-se que Eva tinha a responsabilidade primária de cuidar do lar e dos filhos. Então, vamos pensar aqui num contexto antes da queda. O homem cuidava da provisão, não só material, mas também espiritual, porque era o homem que havia recebido instruções de Deus e deveria passar essas instruções à sua esposa. Então, o homem lideraria ela no que diz respeito ao seu papel, mas também ele carregava a responsabilidade primária do quê? De prover não só o alimento físico, mas também espiritual. E Eva? Cuidar dos seus filhos. Esses eram os papéis primários antes da queda. Isso não quer dizer que o marido não dará assistência à criação dos filhos. Aí tem alguns exemplos aqui. Ou seja, o papel da criação dos filhos é da mulher, mas o homem deve auxiliar a sua esposa. O que não pode fazer é inversão de papéis primários. Entende a diferença? Nem significa que a mulher jamais poderá prover nem ajudar a família. Nós vivemos num contexto de queda, em que muitas vezes os recursos são escassos e a mulher, por essa necessidade, sai para auxiliar no sustento. O que não pode acontecer, mais uma vez digo, é que exista uma inversão de papéis primários, porque isso é pecado. O que nós podemos é auxiliar mutuamente um no papel ou na responsabilidade primária do outro. Entende a diferença? Não trocar os papéis. Significa, todavia, que o marido tem responsabilidade primária de prover para sua mulher e família e que a mulher tem a responsabilidade primária de cuidar do lar e dos filhos. Então perceba que nós já podemos traçar algumas distinções. Primeiro, em caráter geral, o homem lidera e a mulher auxilia. Em relação às suas responsabilidades primárias, o homem provê o sustento, que não é só material, mas também espiritual, e a mulher cuida dos filhos. Mas ainda falta ver as distinções em seus papéis específicos. Ou seja, na igreja e no seu lar. Ou seja, especificamente, o homem lidera a sua esposa num contexto conjugal. Mas o homem lidera num contexto maior no que diz respeito às atribuições dentro da igreja, num contexto eclesiástico. O que eu quero dizer? Que o papel da liderança na igreja foi dado aos homens e não às mulheres. Eu sei que isso é um tanto quanto polêmico, mas eu espero, com a graça de Deus, mostrar a vocês que isto é algo bíblico, que nós não podemos negligenciar ou flexibilizar com isto, ok? Então o que eu estou dizendo é que existem distinções de caráter geral, o homem lidera, a mulher auxilia, existem distinções de responsabilidades primárias, o homem provê, a mulher cuida do lar e dos filhos, e existem distinções em caráter específico, essa liderança diz respeito especificamente em contexto conjugal e eclesiástico, ok? E qual é o texto que vai fundamentar isso? Texto de 1 Timóteo 2, do 11 ao 14. Alguém poderia ler aí? Eu gostaria que vocês lessem aí, por favor, esse texto aí. É muito importante que vocês entendam, tá bom? Leia ele comigo aí. Vocês leram? Pause o vídeo, leia com calma e me responda. O que esse trecho nos revela? Olha aí com calma, pause o vídeo. Eu aguardo o tempo que for necessário. Existe uma ordem aí, não existe? Algo que vai distinguir o homem da mulher. Qual é a ordem aí? Olha que coisa. A mulher aprenda em
silêncio com toda submissão. Nós estamos falando de um contexto eclesiástico, tá bom? Pergunto, será que o texto está falando sobre silêncio absoluto? A mulher não pode falar nada, verbalizar, não é? É isso, será? Claro que não. Qual é o contexto aqui da carta? Um contexto religioso, em que Paulo está regulamentando um contexto de culto. Voltemos lá para o primeiro século. Nós estamos falando de um contexto de sinagoga, tá? Em que Paulo está dizendo que, neste contexto de culto, a mulher não deve se intrometer, ela deve permanecer calada. Não é um calado simplesmente de não verbalizar, mas o próprio texto vai dizer que ela não deve ensinar nem exercer a autoridade de homem. Ou seja, ela não deve desempenhar um papel didático, ou didáscolo aqui, né? De professor. Quem é que ensinava nesse contexto? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Era uma liderança de homem e é por isso que ele vai dizer que ela também não deve exercer esta autoridade. Ou seja, num contexto eclesiástico, o ensino público e a liderança, o governo, são atribuições específicas dos homens. Então perceba que o homem lidera o seu lar, mas o homem também lidera ou é quem governa a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele deve ensinar com autoridade, ok? Então perceba que homens e mulheres têm sim atribuições distintas à luz das Sagradas Escrituras. E talvez você pergunte, né, qual o motivo disso? Seria talvez uma questão de capacidade ou superioridade masculina? Ou seja, homem é mais inteligente do que mulher? De forma alguma, porque nós já vimos que homem e mulher são ambos imagem e semelhança de Deus, ou seja, carregam os mesmos atributos, são racionais, morais e espirituais da mesma forma, não há distinção de inteligência, de capacidade de forma alguma. Então seria talvez uma questão de machismo, porque geralmente é isto, né, que nos é ensinado ou é apresentado pelos opositores daquilo que eu estou propondo. Ou seja, será que Paulo estaria querendo calar as mulheres do seu período? Ou então seria uma questão cultural, um patriarcado, que Paulo era oriundo, então a mulher não poderia falar, ver nem ouvir nada. Será que é isso? Mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela é atemporal. O que seria então? Primeiro motivo pelo qual Paulo está dizendo que a mulher não deve exercer a autoridade de homem num contexto de igreja, não deve liderar a igreja do Senhor e nem ensinar de maneira pública. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Olha que coisa curiosa. A argumentação de Paulo fundamenta-se naquilo que nós chamamos de ordem criacional, ou seja, não diz respeito a uma capacidade ou superioridade masculina, não diz respeito ao machismo ou a uma questão cultural, não, mas simplesmente é fundamentado na ordem da criação, porque o homem veio primeiro. E talvez isso possa causar estranheza em você. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui no século XXI, mas, à luz do contexto bíblico, quem nasce primeiro lidera. É justamente isso que Paulo está recorrendo à ordem da criação. Quer ver um exemplo? Quem Deus chama primeiro após a transgressão do pacto? Homem ou mulher? A mulher comeu primeiro, mas quem é que Deus chama e responsabiliza? O homem. De quem Deus disser, ou Paulo, né? Deus através de Paulo disser a transgressão do pacto? Do homem. Olha que coisa curiosa. Por quê? Porque era o homem o cabeça, sempre foi, tanto que ele é responsabilizado pela queda e não a mulher. E não só isso, existe um aspecto muito interessante aqui, que nós precisamos olhar com os olhos de uma cultura bíblica. Quem é que nomeia toda a criação? Você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver? Na Bíblia, sempre quem dá nome às coisas, aos animais, a tudo, é quem lidera. Olha o que o Gruden irá nos dizer. A função de nomear é sempre do líder.
em função do contexto maior da atividade de nomeação de Gênesis 1:2, Deus nomeando todas as coisas. Os leitores originais, ou fazendo as coisas e Adão nomeando. Os leitores originais reconheceriam que o encarregado da responsabilidade de nomear as criaturas é sempre de quem tem autoridade sobre todas elas. Vê-se isso quando Deus nomeia as diferentes partes de sua criação, em Gênesis 1 e 2, e quando os pais dão nome aos filhos. Aí ele traz alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente vai para Gênesis 4, do 25 ao 26, quem dá nome? O homem, Adão. Gênesis 5, a mesma coisa. Gênesis 15, o homem, a mesma coisa. Depois você leia com calma, tá? Mas olha que coisa curiosa, quando nós vamos para Gênesis 19, 36, é a mulher quem faz isso. E coincidentemente ou não, esse relato dá origem a um povo que depois foi considerado inimigo de Deus, ou do povo de Deus. Vamos ler o texto. Diferentemente dos outros. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. Ela deu nome ao filho. Moabe, quem é? O pai dos moabitas até hoje. A mais nova também deu luz a um filho e lhe chamou, deu nome como Ben-Ami, que são os amonitas. Olha que coisa curiosa. Depois leia com calma esses textos. Eu estou correndo por conta do nosso tempo aqui ser escasso. Mas não é coincidência que todas as vezes em que a Bíblia traz o relato da nomeação das pessoas, é o homem quem faz. E a partir de um texto em que a mulher usurpa esta liderança, dá problema. Ou seja, nasce aqui um povo que depois vai ser o grande inimigo do povo de Deus, tá bom? O que eu quero dizer com tudo isso? Que Paulo está recorrendo à sua argumentação, na sua carta, à ordem criacional, mas existe um segundo motivo. Olha que coisa curiosa. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ué, mas eu não havia afirmado, isso à luz do texto bíblico de Romanos 5 e tantos outros, que a transgressão foi de Adão? Como é que agora o texto diz que ela caiu em transgressão? Que transgressão foi essa? A transgressão da usurpação de papéis. Eva foi tentada a usurpar o papel de liderança de Adão. Hernandes Dias Lopes, comentando, ou citando um outro grande comentador, John Stott, diz o seguinte: concordo com Stott quando ele diz que o mais provável sobre esta transgressão é que o ponto essencial a respeito à participação de Eva na queda não foi o fato de ela ter sido enganada, mas de ter tomado uma iniciativa indevida, qual usurpando assim a autoridade de Adão e invertendo os papéis atribuídos a cada um deles. Ou seja, ela deveria se submeter ao auxílio ou à liderança de Adão, mas ao contrário, ela exerceu liderança sobre ele, levando ele a comer do fruto. Então, perceba que existem aqui já dois fundamentos, né, que não são culturais, de caráter machista, mas simplesmente de uma ordem criacional, ou seja, que esta era a prerrogativa do homem e que a mulher não deveria usurpar novamente este papel, mas existe uma terceira fundamentação. Todavia, será quem? A mulher, preservada através da sua missão, que é o quê? Não é governar, não é ensinar, mas é ser mãe. Mas isso se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Então perceba que Paulo está fundamentando em três pilares, que é a prerrogativa de liderança e ensino do homem, que caso a mulher fizesse isso novamente seria uma nova usurpação, e que a sua missão não é isso, não é essa, mas sim ser mãe, cuidar dos filhos, não pregar. E olha que frase linda, que citação linda do Hendricks. Ele comentando sobre isso, ele diz o seguinte: não será por meio da pregação a adultos que a mulher cumprirá sua mais nobre e importante missão, mas sim por meio da gestação pelo ato de dar filhos. Sua vontade de Deus não é que a mulher influencie a humanidade de cima para baixo, como da pregação do evangelho, ou seja, por meio da pregação pública, mas sim que ela influencie de baixo para cima, ou seja, por meio da educação dos seus filhos.
A mulher tem um impacto imenso nessa sociedade quando ela educa os seus filhos por meio ou através dos valores bíblicos. Perceba que o texto está dizendo aqui não que a mulher é impedida de pregar o evangelho a toda criatura, porque isso é uma ordem universal, mas nós estamos trabalhando num contexto de culto público, de ensino, de pregação pública do evangelho, aquilo que os pastores, os presbíteros devem fazer, a liderança da igreja, ok? Resumindo, vimos que homens e mulheres são semelhantes em valor, dignidade e importância. Semelhança absoluta, porque ambos são a imagem e semelhança de Deus. Ambos carregam aquilo que Deus comunicou a eles. Racionalidade, moralidade e espiritualidade, mas são distintos. Sejam no caráter geral, auxílio e liderança, seja em responsabilidades primárias, prover sustento e cuidar dos filhos, seja numa responsabilidade ou num caráter específico, que o homem lidera no aspecto conjugal e também no eclesiástico. Perceba que não diz respeito à superioridade masculina, machismo ou algum aspecto cultural, como por exemplo, as pessoas sempre dizem que a mulher não tinha condições de estudo no contexto de Paulo. Não é isso. Paulo está apelando à ordem criacional, ok? E quais são os textos que apontam para esta liderança masculina no casamento, por exemplo? Efésios 5, 22 a 24. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Perceba que existe aqui uma forte fundamentação para esta liderança. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido, não é qualquer homem, ok? Desculpa. Efésios 5, 25 ao 30, maridos, agora nós, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a nossa missão de liderança, amar como Cristo amou, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Perceba qual é o padrão da nossa liderança. Não é uma liderança tirana, mas uma liderança compassiva, uma liderança de compaixão, de amor, de renúncia, de sacrifício. É uma liderança pautada no exemplo de Cristo, que se preciso for, nos entregaremos àquela que nós lideramos. E aqui existe um aspecto muitas vezes negligenciado pelos homens. Achamos que a nossa liderança, o nosso papel primário, diz respeito apenas à provisão material. Mas olha que interessante, para que nós santifiquemos a nossa esposa por meio da lavagem e purificação pela palavra. Nós temos um papel fundamental de ensinar as nossas esposas, de liderá-las pelo ensino da palavra. Algo muito, muito, muito negligenciado por homens que se dizem cristãos e também reformados, tá bom? Assim como também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz à igreja. Esse é o padrão da nossa liderança, porque somos membros de um só corpo. E aí Colossenses vai trazer a mesma coisa: esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então perceba que estes textos apontam para a nossa liderança, ou a liderança masculina, em seus lares, ok? Talvez você diga, e Débora? Será que Débora não é uma exceção? Afinal de contas, ela exerceu o papel de liderança? Não. Quando você lê Juízes 4:4, algo não está muito normal aqui. O texto diz que não há homem julgando. E talvez você diga, mas então existem exceções em que a mulher pode usurpar a liderança do homem? Não, porque Débora não fez isso. Mas antes de a gente entrar no texto, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quais eram as 3 instituições básicas, oficiais, do Antigo Testamento? 3 instituições do Antigo Testamento, aliás. Profeta, sacerdote e rei, certo? Débora era
profetiza? Quem ensinava ou exercia a liderança? Ou era algo oficial? O sacerdote e o rei. Débora não era isso, sacerdotisa, muito menos rainha. Débora era profetisa, profeta. Então, nesse sentido, Débora não se enquadra em alguém que exerceu liderança sobre a igreja. Os profetas não exerciam liderança sobre a igreja, tanto que os profetas eram levantados quando a liderança da igreja se afastava dos seus papéis, das suas atribuições, exortando-os a tomarem o seu devido lugar. E foi isso que Débora fez. Nós veremos um pouquinho mais adiante. E talvez você pergunte, mas e como juíza? Será que ela não abre um precedente para que as mulheres assumam a liderança na ausência de homens? Não. Porque ela não fez isso. A Bíblia vê a judicatura de Débora como uma reprovação, sim, da falta de liderança. Não há homem julgando em Israel. Mas quando você vai para o texto, o que acontece? Débora não toma a liderança. Ela simplesmente chama Baraque e o repreende no particular, dizendo, não será tua honra caso você não assuma o teu lugar, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Ou seja, ela chama ele, ei, desperta, acorda, assuma o teu papel. E aí se você ler a parte do versículo 9, você verá que Baraque vai, chama as tropas e assume o lugar após a repreensão particular de Débora. Então as mulheres que muitas vezes se veem aí, né, compelidas a tomar um papel de liderança pela inércia ou apatia dos homens, não façam isso, ao contrário. Chamem os homens à responsabilidade, despertem ele para aquilo que Deus os entregou. E quando a gente vai para o Novo Testamento, isso fica ainda mais claro. Quem são os oficiais ou aqueles que exercem cargos de liderança? Os diáconos e presbíteros. Os profetas, os sacerdotes, os reis já não existem mais. São os diáconos e presbíteros que assumem a liderança da igreja. E nós não vemos nenhuma diaconisa ou presbítera, mas sim diáconos e presbíteros. Ok? Então perceba que esta questão que nós estamos trabalhando não diz respeito a uma capacidade, superioridade, machismo ou uma questão cultural, mas simplesmente uma ordem criacional. Mas aqui tem uma última objeção a fim de nós concluirmos essa aula. Alguns vão dizer que esta liderança simplesmente advém da queda, ou seja, uma consequência da queda. Eles pegam Gênesis 3,16 e diz que a liderança masculina nasce depois da queda, não se sustenta. O N. Gruden, nesse livro que eu apresentei a vocês, ele vai apresentar 10 bons argumentos, né, sobre a liderança masculina e que contrapõe essa tese aqui que a liderança masculina é decorrente da queda. Aqui estão os 10, tá? As 10 argumentações dele, mas eu vou no mais simples. Efésios 5:23. Se, de fato, a liderança masculina ou a submissão feminina é oriunda da queda, o que nós faremos com esse texto aqui? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A submissão ao Senhor das mulheres ou dos homens é um castigo, é consequência da queda, ou é o projeto inicial de Deus para toda a criatura? Se for o projeto inicial e não for um castigo, você não pode olhar para Gênesis e dizer que ali é um castigo. Olha o que ele vai dizer: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Não é um caminho de redenção. O que havia acontecido? A mulher havia usurpado o papel do homem. O que Deus faz? Depois de aplicar ali algumas consequências, diz o seguinte: eu vou levá-los novamente a um caminho de redenção. A mulher vai voltar a auxiliá-lo e o homem vai voltar a liderá-la, ainda que o homem faça isso agora com o suor do seu rosto. Entende a diferença? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo. Aí ele continua, né? Colossenses vai dizer a mesma coisa, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. O Senhor não fez isso para castigá-las, mas simplesmente para trazê-las novamente ao caminho da redenção. E aqui está uma possível explicação o porquê que os homens têm tanta dificuldade de liderar as mulheres, como a Bíblia exige, com amor, com autossacrifício, e por que as mulheres têm tanta dificuldade de submeter aos seus maridos. Por quê? Porque é um caminho de retorno, é um caminho em que nós estamos lutando contra uma natureza sumida chamada pecado. Entendem?
Então, perceba que esta liderança não é consequência da queda, ok? Mas simplesmente de uma ordem criacional. Queridos, na próxima aula, muito interessante, nós vamos falar sobre a origem, natureza e consequências do primeiro pecado, tá bom? Não percam, até já!